Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 2 de julho de 2022. Quero começar falando que como a guerra particular de Putin na Ucrânia, essa invasão imoral apagou o passado da Rússia e coloca em risco o seu futuro. Isso é uma coisa muito real. Vou fazer uma análise aqui das contradições, dos motivos que levaram a essa guerra assassina, essa guerra que não leva a nada. Essa guerra que é uma guerra pessoal do presidente Putin. Primeiro eu quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. Quero começar apresentando a vocês uma senhora chamada Anna Ivanova, que morava em uma vila perto de Kharkiv. Um dia, confundindo um grupo de soldados ucranianos que chegavam com russos, ela pegou uma velha bandeira soviética e acenou vigorosamente para eles para lembrá-los do seu passado compartilhado e tentar impedi-los de destruir a aldeia. Na realidade eram soldados russos chegando, não eram ucranianos. Capturado em vídeo, o episódio foi imediatamente aproveitado pelo Kremlin logo. Vovó Ania, como era chamada, embora tenha apenas 69 anos, a mesma idade de Putin, ela foi adotada como um poderoso símbolo de apoio local a essa mentirosa operação especial, que na realidade é uma guerra, é uma invasão, e ele disse que não é uma invasão, não é uma guerra, da Rússia na Ucrânia. Eles fizeram uma montagem em cima disso, e com isso eles aparentemente estava a prova viva de que o povo da Ucrânia estava esperando desesperadamente para ser libertado. Nada poderia estar mais longe da verdade. Apesar dos esforços de Anna Ivanova, sua própria casa foi posteriormente danificada por um ataque de morteiro russo, e por algum tempo ela e seu marido ficaram feridos em um hospital em Kharkiv. Foi realmente lamentável a Rússia nos atacar, disse ela em um comunicado que gravou de sua cama do hospital. Agora ela e seu marido voltaram para sua aldeia natal, Velikaya Danilovka. Nada disso importa, é claro, em Moscou, sob a supervisão de Sergei Kirienko, que ele é o igual ao Goebbels, que era o chefe da propaganda nazista, e o Sergei Kirienko é o chefe da propaganda do nazista Putin, o mentor de relações públicas do Kremlin. O monumento à vovó Ania foi rapidamente construído e revelado na devastada cidade portuária de Mariupol, que eles acham que ela é o símbolo de que a Ucrânia precisava ser libertada, e ela, por causa do símbolo soviético que a Rússia considera ser herdeira. E sua imagem se tornou onipresente na propaganda de guerra russa. Essa guerra está cheia de paradoxos. O presidente russo Vladimir Putin insiste que está lutando contra um país invadido pelos nazistas, mas entre os milhões de ucranianos que fugiram do avanço russo, estavam 78 sobreviventes do Holocausto que foram evacuados para a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Wanda Ubiatkova, de 91 anos, sobreviveu à ocupação alemã em Mariupol na Segunda Guerra Mundial, apenas para morrer durante o cerco russo à cidade agora em 2022, esse ano, nessa invasão imoral, ilegítima, criminosa. Em Kharkiv, Boris Romanchenko, 96 anos, sobrevivente do campo de concentração de Buchenwald, foi morto, a correta é falar em alemão, é Buchenwald, né? Foi morto quando um míssil russo atingiu o seu prédio. Durante a Segunda Guerra Mundial, o soldado ucraniano Ivan Lizum, um dos soldados soviéticos que ajudaram a libertar a Bielorrússia e a Polônia, onde ele esteve lutando, libertá-lo dos nazistas de Hitler, agora sua própria casa na região de Kharkiv foi destruída pelo exército russo, ou seja, pelos nazistas de Putin. Vovó Ania é uma personagem do mundo de paradoxos do Kremlin, um mundo em que a própria história foi virada do avesso, por causa das mentiras inventadas pelo ditador russo, como sua própria história deixa claro. Após quase 4 meses de violência mortal, o regime russo tem lutado para encontrar símbolos coerentes e positivos para sua operação especial na Ucrânia. Ele até agora não capturou nenhum nazista, embora a Duma gostaria de apresentar combatentes capturados pelo batalhão Azov da Ucrânia como tal, e que na realidade não são nazistas, não mataram, não assassinaram ninguém, tal como a tropa russa fez, assassinou velhos, assassinou civis, assassinou mulheres, estuprou mulheres e crianças. E também não conseguiu apresentar uma razão clara para o que está fazendo lá na Ucrânia. Em vez disso, mergulhou um país inteiro em um reino da fantasia, esse reino da fantasia, a Rússia, onde palavras e ações têm significados opostos. Nikolai Patrushev, que é o presidente do Conselho de Segurança da Rússia, por exemplo, ele inventou o conceito de fascismo liberal. Conhecem isso?
Nunca ouvi falar em fascismo liberal. Maria Zakharova, a lendária porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, agora relata que em 1984, de George Orwell, foi escrito sobre a civilização ocidental. E agora o regime de Putin enfrenta um desafio ainda mais assustador, diz ela. Como imaginar uma vitória de uma guerra que levou o país à beira de um desastre? Só tem louco naquela organização criminosa do Kremlin, como vocês podem ver. E acho que tem que ser um requisito básico, ser psicopata. O feriado anual de 9 de maio, quando a Rússia comemora a vitória soviética de 1945, já foi um dia de lembrança solene. E também é o único feriado que une quase todos os russos. Depois que Putin chegou ao poder, as comemorações de 9 de maio começaram a ter um caráter mais pomposo, mas ele as manteve abertas ao resto do mundo. No 60º aniversário, por exemplo, em 2005, ele convidou o presidente dos Estados Unidos da América, George W. Bush, para comparecer pessoalmente. Nos últimos anos, no entanto, à medida que Putin construiu cada vez mais sua legitimidade em torno da ideia de que ele é o único herdeiro da grande vitória, que ele chama de guerra patriótica, as comemorações foram transformadas em show militar bombástico. É uma tática infalível de ditador, ao igualar suas próprias ações com o triunfo soviético sobre o nazismo. Ele insinuou que qualquer crítica a ele equivalia a uma crítica à vitória sagrada em 1945. Inclusive, qualquer crítica a essa fantasia que ele chama de operação especial na Ucrânia também pode dar até 15 anos de prisão hoje na Rússia. No momento, isso foi colocado em lei, né, pela Duma, e ele sancionou. No momento em que chegou este ano, o feriado havia evoluído a um ponto de proporção significativa, onde uma proporção significativa de russos estavam antecipando um pavor indisfarçável, porque em Moscou havia rumores de que Putin finalmente declararia a operação militar especial numa guerra real, e que ele anunciaria uma mobilização geral nas próprias comemorações, assim como Stalin enviou soldados para o fronte diretamente do desfile do dia da Revolução em 7 de novembro de 1941. Naquela época, havia justificativa para tais medidas. A União Soviética estava travando uma guerra defensiva contra um inimigo atacante, que no caso era a Alemanha nazista, que representava uma ameaça existencial ao país. Hoje, no entanto, uma mobilização geral e uma guerra que continua sem objetivo, né, e teria sido impopular mesmo entre aqueles que apoiam Putin e a operação especial, e mesmo os belicistas preguiçosos que há 3 meses, ou melhor, 4 meses, quase há 4 meses atrás, aplaudiram a catástrofe que se desenrolava, mas não têm intenção de morrer nas trincheiras na Ucrânia. Talvez ciente da possível reação e do perigo de perdas ainda maiores de soldados destreinados e desmotivados, o Kremlin decidiu contra uma mobilização total. Em vez da Segunda Guerra Mundial, deve-se tentar com uma analogia mais lógica para a operação especial. A invasão soviética do Afeganistão, que também pífia, levaram um pau no Afeganistão e tiveram que vir correndo fugidos de lá. Mas isso é algo que o regime do ditador russo nunca efetivamente vai admitir. Temos também um novo argumento do ditador Putin e o pessoal chegado a ele. Eles dizem: o Ocidente está travando uma guerra contra a Rússia usando mãos escravas. Essas mãos escravas, é óbvio, vocês entendem, eles querem dizer a Ucrânia. E aqueles putinistas mais fervorosos ao ditador estão chamando agora a Ucrânia de entidade secessionista e falam abertamente para desucranizar a Ucrânia do mundo russo, ou seja, desucranizar o mundo russo, ou seja, tirar os ucranianos do mundo russo. Será que isso significa esses assassinatos que eles estão fazendo lá? O que isso significa? Isso é uma coisa muito grave, né? E isso é falado abertamente, inclusive em programas de televisão onde eles não falam, eles gritam, né? Eles gritam palavras de ordem e coisas contra a Ucrânia, né? Eu digo isso, né, porque às vezes as pessoas acham que você está tirando isso da TV americana. Não, eu assisto a TV russa, eu assisto a TV ucraniana, também as duas, eu domino os idiomas, tá? Então, não quero esnobar, não quero falar, para aqueles que fazem uma crítica a mim nesse sentido, de fato eu vejo o que está acontecendo lá, como é que é a propaganda deles. E também tem uma coisa que eu quero destacar, que eu já falei bastante anteriormente, sobre o Dia da Vitória. Putin transformou o Dia da Vitória em feriado pessoal dele.
e para todos os russos poderem ver que ele, de fato, é o mandatário da nação, só ele que manda, ninguém manda, e ninguém poderá entrar no lugar dele. Então, é uma coisa muito lamentável. E a edição desse ano, desse Dia da Vitória, o Putin estava sozinho, uma coisa, porque nenhum outro líder mundial compareceu às comemorações desse ano. Nem mesmo os governantes de longa data dos aliados, nem os da Ásia Central. Só veio o presidente do Cazaquistão, o único. Dessa vez, Putin de fato estava isolado, amargurado e cuspindo bobagens sobre esse ataque preventivo que ele fez na Ucrânia. Preventivo o quê? O que ele preveniu? Está levando a Rússia à bancarrota. Por que está levando a Rússia à bancarrota? Está levando a Rússia à bancarrota por causa das sanções. Você vê a propaganda russa dizendo que as sanções não fizeram efeito. Mentira. É só você ver algumas entrevistas, né? Lamentavelmente são em russo, mas de pessoas que estão desempregadas, quer do McDonald's, quer da Bosch, quer da Ford, quer etc. Outras empresas que saíram, que fecharam, você vê que tem problema. Falei recentemente com um russo de lá, né, que mora lá, um morador de lá. Ele disse: não posso ir para lugar nenhum de avião, só posso sair de carro ou de ônibus, se eu quiser sair de Moscou e quiser ir para outro país. Não dá, estamos isolados do mundo, né? E com produtos já, alguns começando a faltar. Isso é lastimável, e ele está fazendo isso para o povo dele, e ele, na realidade, minha opinião, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe como terminar isso. Ele até sabe que poderia parar a guerra, voltar atrás, né? Mas ele não quer entregar o pouco que ele ganhou para a Ucrânia. Ele não quer entregar. Ele quer ganhar, nem que seja um pouquinho mais, e dizer que a operação especial dele saiu vitoriosa. E ele tem medo também que tirem ele do poder. Ele tem muito medo disso. Ou que ele vá preso, ou aconteça alguma coisa pior para ele. Então ele está se pegando a isso com firmeza, e nem que ele tenha que trazer grandes prejuízos para a Rússia, ele vai continuar efetivamente indo até o fim. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, obrigado a vocês que também inscreveram-se no canal. Peço, inscrevam-se no canal, contribuam com essa inscrição para o fortalecimento do canal. Preciso de vocês, quero que vocês também caprichem no gostei, é muito importante, e também compartilhem com suas redes sociais. Deus abençoe a todos, paz e bem.